Eu quero convidar você para nós abrirmos a Bíblia Sagrada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Hoje nós não vamos fazer a exposição da carta de Tiago devido à data do dia de hoje. Vamos fazer uma reflexão sobre o lar cristão. Nós estamos numa data do Dia dos Pais e eu quero falar um pouco sobre o lar cristão, ou seja, o papel dos filhos e o papel dos pais no lar cristão. E a nossa reflexão vai ter como base aqui Efésios, capítulo de número 6. Efésios, capítulo de número 6, versículo 1 ao versículo de número 4. Então esse texto é uma orientação do apóstolo Paulo sobre os deveres domésticos, ou o lar cristão. Vamos ler o versículo 1 ao versículo 4, que diz assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre a seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Amém? Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, que nos mostra aqui o papel dos filhos e o papel também dos pais para o lar cristão. Então, de todas as missões dadas por Deus ao ser humano, ao homem, a mais elevada, a mais sublime e a mais nobre missão que o Senhor nos deixou é a missão de ser pai. E não somente é a missão mais elevada e sublime que o Senhor nos deu, mas também é a mais trabalhosa, é a mais árdua missão. E por essa razão nós vamos ver que não é difícil nós observarmos pessoas que são bem-sucedidas fora da sua casa. Não é difícil nós observarmos e vermos que existem muitas pessoas que são bem-sucedidas fora da sua casa, mas que estão fracassando na sua missão dentro de casa. E isso acontece não somente em nossa volta, isso acontece, vamos dizer assim, desde sempre. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos perceber que pessoas como o sacerdote Eli, que era um sacerdote, mas que fracassou no seu papel de pai. Nós temos outro exemplo, como foi o exemplo de Davi, que foi considerado o maior rei, né, para o judeu, para o israelita. Davi foi o grande rei, e mesmo Davi sendo um homem valente, mesmo Davi sendo um homem que foi chamado na Bíblia como homem segundo o coração de Deus, nós vamos perceber que Davi também foi uma pessoa que fracassou como pai. Você vê o relacionamento dele, por exemplo, com o seu filho Absalão. Passaram anos sem se resolverem, ao ponto de Absalão se rebelar contra o próprio pai,
numa tentativa ali de usurpar o seu reinado. Então, embora muitas pessoas estejam sendo bem-sucedidas fora da sua casa, elas estão fracassando naquela que é a missão mais sublime e mais nobre dada por Deus ao homem, que é a missão de ser pai. Você vê um exemplo, a gente pode fazer aqui uma ilustração de Naamã. Vocês lembram de Naamã? Aquele general também de guerra, que era um homem muito valente, que era imbatível nas suas batalhas, nas suas pelejas, superestimado no meio do seu povo, por ser um grande guerreiro, um homem de guerra. Mas contudo, embora fosse superestimado pelas pessoas de fora, os de dentro de casa sabiam que ele era um homem leproso. E às vezes acontece isso na vida de muitos cristãos, que embora no meio da comunidade evangélica, no meio da igreja, pode ser uma pessoa superestimada com os que são de fora, mas para aqueles que convivem com essa pessoa, eles sabem que dentro de casa, ele ou ela é uma pessoa leprosa, né? Porque a lepra, ela é um símbolo do pecado. Então, meus irmãos, o nosso maior desafio como seres humanos, como alguém que foi chamado por Deus, o nosso maior desafio como pai não é ser reconhecido pelas pessoas de fora. O nosso maior desafio é termos o reconhecimento por aqueles que convivem conosco dentro dos nossos lares, ou seja, aqueles que estão convivendo conosco dentro das nossas casas. Então, é mais fácil nós sermos admirados pelas pessoas que são de longe. É mais fácil nós sermos admirados porque as pessoas não estão convivendo conosco. Mas o difícil é nós obtermos admiração. E como o assunto aqui é de pai e filho, o mais difícil é nós obtermos admiração dos nossos filhos para aqueles que são pais. Existe hoje em dia um desafio muito grande para nós que somos pais, porque as coisas elas nos parecem estar cada vez mais difíceis. As coisas estão mais difíceis no sentido de que existem nos nossos dias muitas vozes que querem chamar a atenção dos nossos filhos. Existe uma disputa muito grande pela atenção dos nossos filhos. E que vozes são essas? A voz, por exemplo, da televisão, a voz da internet ou dos influenciadores digitais da nossa época, que estão todo o tempo querendo chamar a atenção dos nossos filhos, porque existe muita gente lucrando também com isso, porque isso se tornou um mercado muito lucrativo, né? E essas vozes que estão aí disputando pela atenção dos nossos filhos, elas estão chegando ao coração deles muito mais rápido do que muitos pais podem imaginar. Então essas vozes de fora, elas estão ali trabalhando para influenciarem a vida dos nossos filhos. E você percebe o quão tem sido difícil para nós que somos pais influenciarmos de maneira cristã a vida dos nossos filhos. E além de tudo, existem também as amizades que os nossos filhos eles fazem e que muitas das vezes, pela falta de entendimento, pela falta de discernimento, pela falta de maturidade dos nossos filhos, eles não têm condições de fazer uma boa escolha nas amizades que eles vão construindo por aí. E muitas das vezes, pela a escolha de uma amizade errada,
os nossos filhos acabam se envolvendo com essas pessoas de tal maneira que essas pessoas se tornam na vida deles uma má ou uma péssima influência na vida deles. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos ter também exemplos de homens que foram pessoas piedosas perante ao Senhor, pessoas que são um exemplo de pai para nós. Por exemplo, nós olhamos para a vida de Jó. Jó, ele foi alguém muito rico. A Bíblia diz que no Oriente não havia alguém como Jó. Ele era o mais rico daquele lugar. Jó, apesar da riqueza que ele possuía, ele também recebeu um testemunho da parte de Deus de ser um homem íntegro, reto, um homem justo, alguém que temia Deus e que se desviava do mal. Agora, se nós formos estudar, por exemplo, um pouco do contexto histórico da vida de Jó, nós vamos perceber que Jó, ele morava em Ur dos Caldeus, e o lugar onde Jó morava era um lugar que era dominado pelo paganismo. E mesmo Jó morando num lugar, no meio de uma sociedade corrompida pelo pecado, mesmo Jó habitando no meio de pessoas que adoravam outros deuses, pessoas corruptas, pessoas perversas, mesmo assim Jó continuou sendo uma pessoa temente a Deus, mesmo sendo provado em todas as áreas possíveis. Jó, ele foi provado na área familiar. Perceba que foi sempre nas áreas mais difíceis que um ser humano pode ser provado. Jó foi provado no seu casamento, Jó foi provado na área dos seus amigos, Jó foi provado com relação aos seus filhos, Jó foi provado na sua vida financeira, ele perdeu tudo. Jó foi provado na área da sua saúde, e mesmo assim Jó perseverou em continuar temendo e servindo a Deus, e na prova que ele passou, Jó foi aprovado, mostrando assim que ele amava a Deus sobre todas as coisas. Jó foi um exemplo e foi um testemunho vivo para os seus filhos, um exemplo de pai que não tinha ali como objetivo maior deixar uma herança financeira. Não era a prioridade de Jó deixar uma grande herança financeira para os seus filhos, mas ele deixou aquilo que é mais valioso que um pai pode deixar para um filho, que é o exemplo de vida e de temor a Deus. Alguém que não se comprometeu, mesmo vivendo numa sociedade corrupta e perversa. E este é o maior desafio para nós que somos pais: permanecermos íntegros, retos, temente a Deus, para que os nossos filhos olhem para nós e enxerguem em nós um exemplo a ser seguido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Feito esta introdução, vamos aqui o versículo 1 de Efésios, capítulo de número 6, vamos ver aqui então o dever dos filhos. Você pode não ser pai, mas com certeza você é o filho, você é filho de alguém. Então todos nós aqui, embora nem todos sejam pais, mas todos nós somos filhos. E qual é o nosso dever, segundo a palavra de Deus, como filhos? Vamos lá, versículo de número 1 diz: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. O versículo 2 diz assim: honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então o dever de todo filho é, em primeiro lugar, obedecer aos pais.
Se nós observarmos o contexto do capítulo 6 de Efésios, se você olhar mais adiante, você vai ver o que? Aquele texto que fala sobre a armadura de Deus, está aqui em Efésios 6. Então, se nós olharmos o contexto, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele está comparando a igreja como se fosse, como se fosse um soldado. A igreja como se fosse um soldado, e como um bom soldado, como é que nós devemos responder à ordem de um comandante? Vamos tentar entender esse versículo dentro desse contexto. Como filho, vamos nos imaginar numa condição de soldado. E como soldado, nós estamos diante de um comandante, alguém que tem uma patente superior à nossa. E aí a gente recebe uma ordem dessa pessoa, desse comandante que tem uma patente superior à nossa. Como é que nós devemos responder a este comandante, a este que está numa posição, superior à nossa? Como é que nós devemos obedecer? Nós devemos obedecer prontamente. Devemos obedecer prontamente. Então, quando a Bíblia diz assim: filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, ela está dizendo, olha, não é simplesmente obedecer, porque pode ser que exista um filho que o pai diga assim: olha, você vai lavar aquela louça, e aí o filho pode lavar aquela louça, mas ele vai reclamando, ele vai murmurando, ele vai se queixando. Então a ordem não é simplesmente obedecer aos pais, mas a Bíblia diz que nós devemos obedecer e honrar. A obediência tem que ser uma obediência que honre aos pais, e existe uma diferença entre simplesmente obedecer e honrar, porque obedecer consiste em você fazer ou cumprir aquilo que foi ordenado a você, mas honrar é demonstrar amor e respeito. Então, quando a Bíblia diz que o filho deve obedecer aos seus pais, ou deve honrar os seus pais, é muito mais do que fazer, mas é fazer com respeito e amor. Porque obedecer consiste numa atitude externa que pode ser feita de mau grado, mas honrar é seguida de uma disposição correta no coração. É de um filho que reconhece que está diante de alguém que tem ali uma autoridade dada por Deus. Você não vai ver, por exemplo, nesse contexto de um soldado e um superior, você não vai ver um soldado reclamando. O comandante dizer assim: olha, você vai ter que fazer tal coisa, poxa, e bate o pé e não sei o quê. Não é assim que funciona. E obedece prontamente, obedece sem questionar. Mas por que eu tenho que fazer? Misericórdia, como é que está sendo difícil, instruir os nossos filhos. Mas a Bíblia diz que o dever dos filhos é obedecer aos pais, e não somente obedecer, mas honrar. Você vê, por exemplo, lá na parábola do filho pródigo, em Lucas capítulo de número 15, nós temos ali, na verdade, dois filhos pródigos. Tem aquele que matou o pai no coração, porque saiu de casa e pegou a herança, o pai estando vivo ainda, que era algo completamente errado que ele fez, demonstrando assim que no coração para ele o pai já tinha morrido. Então aquele filho que se ausentou da casa do pai, foi para uma terra distante, que é chamado de filho pródigo, ele saiu de casa, mas ficou o irmão dele. E o irmão, embora estivesse convivendo com o pai, ele não se relacionava como se ele fosse um filho. Você percebe isso naquela parábola, porque ele vai se queixar para o pai: poxa, mas pai, o senhor nunca fez isso por mim, eu que estou aqui te servindo o tempo todo. Ou seja, o relacionamento dele é como se ele fosse um escravo e não como se fosse um filho.
Mas aí o pai diz assim: poxa, tudo que eu tenho, tudo que é meu é seu. Ou seja, você tem todas as oportunidades de conviver comigo como se fosse meu filho, mas você age como se fosse um empregado meu. Então, esse outro filho, embora obedecesse ao seu pai, ele não era alguém que honrava o seu pai. Você entende a diferença entre obedecer e honrar? Porque o pai não tem prazer em que o filho simplesmente faça alguma coisa que ele lhe pediu. Se o pai sabe que o filho está fazendo de mau grado, que está reclamando, o pai não tem prazer nesse tipo de atitude. É por isso que a Bíblia diz: honra ao teu pai, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e que você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, honrar os pais é como essa atitude de honra aos pais é como se fosse uma preparação de uma vida futura abençoada. Quando um filho ele honra o pai, é como se ele estivesse ali construindo, um futuro abençoado, pavimentando um caminho abençoado por Deus. Se todo filho entendesse isso, e quantos pais aconselhando os filhos, principalmente a mãe ou o pai que tem uma filha mulher, quando vai orientar a filha a escolher um bom marido, se o pai e a mãe for alguém sábio, vai dizer à filha assim: olha, repare e veja como é que ele trata os pais dele, porque se ele não trata bem os seus pais, ele não vai tratar bem você. Porque quando alguém honra o seu pai e a sua mãe, ele está pavimentando um caminho para que ele possa trilhar, e um caminho abençoado por Deus. É o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você, para que você tenha uma vida longa sobre a terra. Então é um mandamento seguido de uma promessa dada por Deus. Então esse é um dos deveres dos filhos: obedecer aos pais com prontidão, sem murmuração, dando honra ao seu pai, porque isso é agradável a Deus. Você percebe que existe uma ligação da maneira como você se relaciona com o seu pai, e o seu relacionamento com Deus é como se essas coisas estivessem ligadas. Você percebe isso? Você precisa entender, porque hoje não é difícil também você ver pessoas que estão com o seu relacionamento com seus pais rompidos. Nesse Dia dos Pais eu vi pessoas falarem coisas absurdas dos seus pais, pessoas dizendo que odeiam o seu pai, porque foi um mau pai, porque foi um péssimo pai, ou porque aconteceu alguma coisa, algum tipo de situação que fez com que esse relacionamento entre pai e filho fosse rompido. Essas coisas podem acontecer, mas nós, como um bom cristão, nós como filhos de Deus, nós precisamos nos esforçar para que nós possamos restaurar o relacionamento com os nossos pais. Por quê? Porque a maneira como nós nos relacionamos com os nossos pais está ligada com o relacionamento que nós temos com Deus. E um relacionamento rompido com os pais representa também um relacionamento rompido com o próprio Deus, visto que foi Ele que deixou este mandamento: honre o seu pai e a sua mãe. Então nós precisamos, meus irmãos, entender esse princípio que Deus nos deixou. Nós precisamos entender que quando nós
nos esforçamos para ter um bom relacionamento com os nossos pais, dando honra a eles, nós estamos agradando a Deus. Quando você honra o seu pai e a sua mãe, você está agradando a Deus. E da mesma maneira, quando você não os honra, você está desagradando o coração de Deus. Entenda este princípio no nome do Senhor Jesus. E aí muitas pessoas vão dizer assim: poxa, porque acontece também de muitas das vezes alguém não ter um pai cristão. Acontece muito de muitas das vezes um filho se converter primeiro do que o pai, e o pai, por não ser alguém cristão, ele se opõe ao filho por ter se tornado cristão. O filho se converte, o pai não gosta. O pai queria que o filho fizesse as coisas que as pessoas que não conhecem a Deus fazem: sair para festa, arrumar um monte de namorado e por aí vai. Tem pai que fica triste, o filho se converte e o pai fica triste. Acontece. Mas isso não pode impedir do filho honrar o seu pai. Isso não pode. Você entende que você pode orar pelo seu pai e pela sua mãe sem precisar desonrá-lo? Até porque se você imediatamente se rebelar contra o seu pai, ao invés de você ser aquela pessoa que vai despertar o coração do seu pai no sentido de ser um exemplo de filho, porque muitas das vezes as pessoas que convivem conosco na nossa casa, elas não querem vir à igreja por causa do mau exemplo que nós estamos dando dentro de casa. Porque existem pessoas que não agem com sabedoria, e ao invés de serem uma ponte ali, né, de dizer assim: poxa, meu filho depois que entrou para a igreja ficou uma bênção, me obedece, não é, sabe, se tornou uma pessoa mais esforçada, se tornou uma pessoa mais carinhosa, mais amorosa, sabe, não discute mais comigo, se cala quando eu falo, né? Poxa, que bênção ele se tornou. E aí o filho diz: mãe, vamos para a igreja, pai, vamos para a igreja comigo. Ele diz assim: vou sim, porque você tem agradado meu coração, e isso é maravilhoso. Agora, aquele filho que entra para a igreja e se torna pior, porque acontece também de filho entrar para a igreja e se tornar pior do que era. Não tem sabedoria. Não tem sabedoria. Então nós precisamos entender isso, que honrar pai e mãe é pavimentar um caminho para uma vida abençoada. Diga amém. E agora vamos falar um pouco sobre o papel dos pais no lar. A Bíblia diz, versículo 4, Efésios capítulo 6, versículo 4: e vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Pais, não provoque a ira dos seus filhos, não irrite os seus filhos. Pastor Elias, quando é que um pai irrita o seu filho? Eu vou dar alguns exemplos práticos de como um pai irrita o filho, e é algo que nós não podemos fazer. Vamos lá. Primeiro, nós irritamos os nossos filhos. Agora é para você que é pai, para você que é mãe também. Nós irritamos os nossos filhos quando nós não somos coerentes. Aí dá raiva, não dá não? Quando o pai exige que o filho seja de um determinado jeito e ele mesmo não é. Aí o pai quer que o menino vá para a igreja, mas ele não vai. Aí o pai quer que o filho ore, mas ele não ora, nem ensina o filho a orar, nem é um exemplo de alguém que o filho pode dizer assim: poxa, meu pai é um exemplo para mim.
Mas o pai quer exigir algo que ele mesmo não faz. E quando o pai não é coerente, ele irrita o seu filho. Então, como pais, nós precisamos estar ligados nisso. Por quê, pastor? Porque, meus irmãos, os filhos, eles enxergam muito mais o nosso exemplo do que as nossas palavras. Os nossos filhos estão mais ligados no nosso exemplo do que nas nossas palavras. Irritamos os nossos filhos quando nós não somos coerentes. Nós irritamos também os nossos filhos quando nós não conversamos com eles. Acontece muito dentro dos lares. O pai que vive para o trabalho, ele se ausenta completamente, não é um pai presente. E nós irritamos os nossos filhos quando nós nos ausentamos, quando nós não nos relacionamos com eles, quando nós não sentamos com eles e procuramos conversar com eles para saber o que está se passando, quais são as necessidades dele, bater um papo, sabe? Conversar, dar atenção. E quando o pai ele negligencia a sua presença na vida do seu filho, ele também irrita. Quantos filhos revoltados ainda hoje? Quantos filhos revoltados ainda hoje nem moram mais com seus pais, mas se fecharam completamente por causa que teve um pai que foi ausente, um pai que não se relacionou com ele, um pai que não sentava para conversar. E até hoje filhos são revoltados e magoados por causa da atitude de um pai. E a Bíblia está dizendo: pais, não irritem os vossos filhos. De maneira prática, pai, seja presente na vida do seu filho. Embora cansado do trabalho, chegue, tire alguns minutos para conversar, para brincar um pouquinho. Às vezes eu que convivo com a minha filha Elisa, a gente não tem esse pique todo para ficar brincando, e o filho só quer brincar, na idade da Elisa só quer brincar. E às vezes eu fico naquela luta, né? Porque às vezes eu não quero brincar, e ela está todo tempo só querendo brincar. E aí eu paro e fico pensando, poxa, né? Mas os filhos, eles crescem tão rápidos. Daqui a pouco a minha filha nem brincar comigo vai querer mais, vai passar essa fase e vai fazer falta. E aí a gente tem que fazer esse esforço para estar presente e poder dar um pouco de atenção para eles. Porque, como eu disse, no tempo em que nós vivemos, existem muitas vozes externas querendo chamar a atenção deles, querendo influenciar a vida deles. E quando a gente menos espera, o coração deles já foi arrebatado por essas pessoas, e a gente perdeu o coração deles, perdeu a atenção, perdeu a influência sobre a vida deles. Isso é muito triste, muito triste. Nós irritamos também os nossos filhos quando a gente faz comparação dele com outro irmão ou com outra criança. A gente precisa entender que cada criança, ela tem uma personalidade. Cada criança tem uma personalidade. Eu e o meu irmão, a gente tem 1 ano de diferença só. Ele é 1 ano mais velho do que eu. A gente cresceu juntos, mas já na adolescência ele foi trilhando um caminho e eu fui trilhando outro, por causa das personalidades que eram diferentes. Ele sempre foi uma pessoa que gostava de esporte, e eu sempre fui uma pessoa que gostava mais da área da música. E aí o relacionamento dele ia para um lado, os amigos dele eram outro. Ele gostava de jiu-jitsu, eu gostava de música, né? É diferente, personalidade diferente. Ele mais uma pessoa mais rígida, e eu uma pessoa mais tranquila, sabe? Tranquilo, todo tempo calmo,
pacato, ele quer resolver na porrada e eu quero resolver mais na manha. Personalidade diferente. E o pai muitas das vezes não entende a personalidade do filho e quer que ele seja igual ao outro. E faz essas comparações, fazendo com que o filho se frustre, fique frustrado na sua infância por não ser aquilo que o pai quer que ele seja. E fica falando, mas o garotinho ali faz isso e aquilo outro. E o filho cresce frustrado e irritado com o pai. E a Bíblia está dizendo, pais, não irritem, não provoquem a ira dos vossos filhos. Quando nós irritamos também os nossos filhos, quando nós somos liberais demais com eles, quando o pai é muito liberal com o filho, também irrita, vai prejudicar a vida dele. O pai nunca impõe limites, nunca impõe freio, e quando viu já foi, quando quer colocar as rédeas já não dá mais. Ou quando o pai é rígido demais também. Então é necessário se ter sabedoria para ser uma pessoa equilibrada, saber o momento de impor limites sem ser rigorosamente rígido demais, porque tem pai também que, meu Deus do céu, extremamente rígido. Mas nós precisamos ter sabedoria de impor limites aos nossos filhos. Nós irritamos os nossos filhos também quando usamos palavras duras com eles. Usamos palavras duras com eles. Quantos filhos machucados e magoados por causa de palavras liberadas pelos pais que até hoje ainda não cicatrizaram, por causa de uma palavra maldita, vindo da boca de um pai na direção de um filho. Uma palavra pode ferir o coração do seu filho a ponto de que ele não consiga lidar com isso. Então nós irritamos os nossos filhos também quando nós usamos palavras duras demais com eles, ou ao invés de repreendê-los com sabedoria, existem aqueles tipos de pais que querem espancar os seus filhos. A Bíblia diz que a gente precisa corrigir os nossos filhos e usar a vara quando for preciso, mas a Bíblia não nos autoriza a espancar os filhos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Irritamos os nossos filhos quando usamos palavras duras e severas demais, e quando já sai do campo da correção e vai para a agressão física. E a Bíblia está dizendo, olha, pais, não irritem os vossos filhos. Como pais, nós precisamos, e é o nosso dever, é a nossa missão, a nossa tarefa, ensinar os nossos filhos a se desviarem do mal e amar aquilo que é justo. Isso é tarefa dos pais. Mas a igreja ela não tem um ministério de criança. É uma bênção o ministério de criança. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: o maior dever de instrução na palavra não é dos pastores da igreja. A maior obrigação não vem dos pastores e líderes da igreja no que diz respeito à instrução dos filhos na palavra e no caminho do Senhor. Essa é a obrigação dos pais. Todo pai e toda mãe deve se esforçar para instruir o seu filho e a sua filha no caminho do Senhor, ensinando eles a se desviarem do mal e amar a justiça. Esse é o nosso dever. Então nós precisamos criar os nossos filhos na instrução e na disciplina do Senhor, como diz a sua palavra. E os filhos, eles devem ser filhos de Deus. Eles devem, vou dizer o seguinte:
Os filhos devem ser mais filhos de Deus do que nossos filhos. O que significa isso? Significa que o nosso dever como pais é nos preocupar mais com a salvação dos nossos filhos, com a condição espiritual deles, do que com o nosso trabalho, do que com o nosso emprego, do que com a nossa posição social. Devemos estar mais preocupados em ver os nossos filhos se tornando filhos de Deus, como por meio do exemplo, por meio da instrução bíblica, não irritando os nossos filhos, impondo limites a eles, fazendo com que eles entendam que a correção que é feita na vida deles não é simplesmente algo que a gente está fazendo para feri-los, mas eles devem entender que tudo isso é feito com amor. Por que existem muitos filhos de pastores que se revoltam e se tornam pior do que um ímpio lá fora, do que o filho de um ímpio? Porque eles não veem a coerência, e muitas das vezes eles projetam a imagem do pai que eles tiveram dentro de casa, eles projetam em Deus, e eles são revoltados com Deus porque eles pensam que Deus é igual ao pai que eles tiveram dentro de casa, e eles dizem assim, sendo assim, e vão embora. Mas é o nosso dever como pai instruir os nossos filhos na disciplina do Senhor, entender que os nossos filhos devem ser mais filhos de Deus do que os nossos filhos, e que nós devemos ser esse instrumento nas mãos de Deus para que os nossos filhos conheçam ao Senhor através de nossas vidas. Devemos ser o exemplo de vida e de conduta cristã, amém? E não deixar que outras coisas venham tomar a importância em nossas vidas, amém? Vamos ficar de pé em nome do Senhor Jesus.